Bom dia a todos, com grande alegria que nós estamos aqui mais uma vez, dia 4 de outubro de 2020, para realizarmos mais esse domingo de reflexão sobre os ensinamentos de Jesus. Então, nós vamos nos preparando, nos tranquilizando, elevando os pensamentos, alcançando a sintonia do bem. E vamos já todos juntos, direcionando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, Maria de Nazaré. E numa prece de gratidão, vamos já agradecendo pela vida, agradecendo todas as bênçãos recebidas diariamente na nossa vida. As bênçãos da saúde, do trabalho, do estudo, da família, dos amigos. Também as bênçãos das dificuldades que aparecem no nosso caminho. E vamos pedindo, Jesus, a sua luz, que ela nos envolva, nos fortaleça, nos dando as condições necessárias para que possamos compreender as suas lições, mas principalmente que possamos colocá-las em prática na nossa vida. Assim, então, nós vamos repetindo a oração que Jesus mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Então, nós vamos aqui colocando já, vamos compartilhar a tela. Hoje, nós vamos tratar do capítulo 16, no item 14, como eu falei, que uma proposta de reflexão da nossa companheira Patrícia. Infelizmente, bom, até agora ela não conseguiu entrar, estamos vibrando para que ela melhore e consiga participar conosco, né, desse tema de reflexão dessa manhã. Então, nós estamos na lição 27, nós vamos envolvendo com muito carinho a graça, na leitura de preparação do ambiente. Experiências difíceis. A beleza física pode provocar tragédias imprevisíveis para a alma, se esta não possui discernimento. Excessivo dinheiro é porta para a indigência se o detentor da fortuna não consolidou o próprio equilíbrio. Demasiado conforto é desvantagem se a criatura não aprendeu a arte de desprender-se. Muito destaque é a introdução à queda espetacular, se o homem não amadureceu o raciocínio. Considerável autoridade estraga a alegria de viver, se a mente ainda não cultiva o senso das proporções. Grande carga de responsabilidade extermina a existência daquele que ainda não ultrapassou a compreensão comum. Enorme cabedal de conhecimento, em meio de inúmeras pessoas ignorantes, vulgares ou insensatas, é fruto venenoso e amargo, se o espírito ainda não se resignou à solidão. Então, hoje nós vamos refletir um pouco mais sobre esse capítulo, que já tínhamos falado na semana passada, que é o capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon. E o item que nós vamos tratar hoje é desprendimento dos bens terrenos, é o item 14, que está lá nas instruções dos Espíritos. Então, o tema do Evangelho, né? A lição do Evangelho é essa daqui. Nenhum servo pode servir a dois mestres, pois ou odiará um e amará o outro,
Ou se ligará a um e desprezará o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. Está lá em Lucas, no capítulo 16, versículo 13. Fazendo uma breve pesquisa sobre o termo Mamon, na internet aparece a seguinte definição. Mamon é um termo derivado da Bíblia, usado para descrever riqueza material ou cobiça. Na maioria das vezes, mas nem sempre personificado como uma divindade. A própria palavra é uma transliteração da palavra hebraica mamon, que significa literalmente dinheiro. Quanto a Deus, não precisamos fazer a pesquisa no Google. Já temos uma ideia sobre Deus. Senhor da vida, do bem, do belo, do verdadeiro, do imperecível, do infinito. Todo esse capítulo reúne mensagens dos espíritos orientadores, que nos dizem da necessidade de considerarmos para onde tende nossos corações, nossos esforços e nossos pensamentos. Optamos por buscar nessa vida aquilo que é perene, que é bom, verdadeiro, belo, útil à nossa jornada, que nos faz verdadeiramente bem? Se fazemos essa opção, é porque estamos optando por servir ao Deus da vida. Se optamos por dar mais valor à posse, aos bens materiais, ao ter do que ao ser, se somos apegados aos valores monetários, aquilo que nós entendemos como sendo o nosso bem, sem considerar a vontade de Deus, estamos servindo a Mamon. Seria bom se fosse assim, tão claro e simples. Se pudéssemos, nesse nosso momento de evolução, fazermos uma escolha de uma vez por todas e simplesmente seguir assim, sem as tentações, sem os desejos, sem deixar que o nosso orgulho nos domine, nos escravize e nos faça sofrer. Muitas vezes as escolhas não são tão claras para nós. Não nos é fácil escolher simplesmente o bom, o belo, o verdadeiro e o que é útil. Muitas vezes resvalamos em nós mesmos, em traços nossos que ainda precisam ser trabalhados. Resvalamos no nosso egoísmo, nos nossos enganos, nos nossos desejos, no nosso orgulho e vaidade. Ao invés de reconhecermos a sabedoria e a misericórdia da vontade de Deus, queremos que seja feita a nossa vontade. E quando nossa vontade não prevalece, nos perguntamos o porquê. E a resposta pode ser bem simples, como já ouvimos tantas vezes. Deus escreve certo por linhas tortas. Gostaria de trazer uma história para a nossa reflexão. Havia uma plantinha pequena e mirrada que crescia à sombra de um carvalho. E a plantinha gostava da sombra que a cobria e sabia apreciar a quietude que lhe garantia seu nobre amigo. Mas uma bênção estava reservada para aquela plantinha. Um belo dia, lá veio um lenhador e derrubou o carvalho. A pequena planta chorou e exclamou: "Foi-se embora o meu abrigo. Todos os maus ventos soprarão sobre mim, e toda tempestade procurará arrancar-me." "Não, não", disse o anjo daquela flor. "Agora o sol vai banhar você. Agora as chuvas cairão mais copiosamente sobre você. Agora a sua forma raquítica se expandirá em beleza e a sua flor, que nunca pôde desabrochar em toda a sua perfeição, sorrirá para o sol. E os homens dirão: como cresceu em importância aquela planta! Como ficou linda depois que retiraram o que era a sua sombra e alegria." Podemos refletir
que Deus pode tirar todos os nossos confortos e apoios para nos fazer melhores, mais felizes, mais plenos, mais fortes e úteis. Deus nos prepara para a vida em abundância, não em colchões de penas, mas nos levando para fora e nos fazendo exercitar nossos talentos a nosso benefício e em benefício dos que estão conosco, próximos ou distantes, agora ou depois. São, por vezes, marchas forçadas e trabalhos pesados. Ele nos faz atravessar rios a nado, correntes a val, escalar montes e fazer caminhadas carregando às costas pesadas mochilas. Este é o método que ele usa para fazer nossa essência brilhar. Ele nos quer verdadeiros, belos e úteis, realmente, e não apenas em aparência. Será que quando precisamos nos desprender de bens terrenos, daquilo que acreditamos ser nosso por direito, daquilo que lutamos para conseguir, daquilo que, a nosso entender, nos alegrará, não é Deus tomando nossos talentos e fazendo-os desabrochar? Não é Deus tirando o carvalho do lado da plantinha para que o sol brilhe mais sobre ela, para que então sua flor floresça, embeleze a vida e sirva de lenitivo às dores e remédio às angústias? E nunca estamos sós. Quando Deus põe um peso sobre nós, quando nos põe à prova, quando retira algo que tanto desejávamos, algo que entendemos que era nosso, ele sempre põe seu braço debaixo para nos sustentar na prova. Provas são difíceis, desafiadoras, mas são provas. Só acontecem quando estamos preparados e são momentâneas, acabam. E Deus é um Pai amoroso que nunca nos faz passar pelo que não podemos. Ele quer o nosso bem, o nosso sucesso e a nossa evolução. Deus quer que desabrochemos, que brilhe a nossa luz. Só assim seremos o sal da terra. Só assim estaremos nos exercitando para usar todos os talentos que temos para sairmos vencedores, para passarmos pelas provas, para evoluirmos e para sermos felizes. Esse, então, foi o texto que a Patrícia preparou para a gente, e nós vamos abrindo para as nossas reflexões. Lembrando que semana passada a gente falou desse capítulo, mas de outro item. Então, quando ela me passou esse tema e falou, eu sei que já foi dito, eu falei, não tem problema. Todos esses temas, eles são muito ricos e fazem com que a gente só evolua, que progrida cada vez mais. Então, eu falei, pode fazer o texto que você estava pensando dentro de você. Então, está aí. É uma maneira que a gente tem uma oportunidade, mais uma vez, que nós temos de discutir ou de refletir sobre esse tema, desprendimento dos bens terrenos. Alguém gostaria de participar? A palavra está aberta. Eu só queria falar uma coisinha, né, sobre a frase, né, enquanto a gente estuda, vai estudando, que Deus escreve certo por linhas tortas. Então, a gente vendo no dia a dia como Deus é maravilhoso, então Deus escreve certo por linhas retas. Nós é que entortamos no meio do caminho, né, com a nossa falta de fé muitas vezes, né? Então, uma vez eu ouvi essa frase também, né, em uma palestra, e achei interessante e fui meditando. E a gente chega, né, numa conclusão de que Deus é maravilhoso. Então, as linhas são retas, nós é que entortamos no meio da nossa caminhada, né? Era isso que eu queria falar.
Obrigada. Eu posso falar? Pode? Eu vejo dessa forma, né? Eu vejo assim. Você diz aí no final, no caso, né? Deus, ele nos dá as nossas provações. Deus, não é que Deus nos dá as nossas provações, no caso, né? No caso, as provações são nossas mesmo, né? E outras provações servem para a nossa evolução, como você colocou, é verdade. Sem aprovação, a gente não tem como evoluir nossos espíritos. Só que Deus é tão bondoso, misericordioso, como você colocou também, que ele não quer ver nós sofremos e coloca a medida que possamos carregar, a medida que possamos nos elevar, né? Para evoluir os nossos espíritos. Isso é uma grande frase. Isso é uma frase muito enriquecedora que você colocou, né? Que está também escrito, né? Porque Deus, ele é misericordioso, né? Graças a Deus que Deus é misericordioso. Porque se ele não fosse, nós, com os pecados que nós temos dessa ou de outras reencarnações, nossas vidas seria mais difícil ainda. E aqui está aqui, ó. Não pode servir a Deus e a mamão, que nem você falou. Aqui. O jovem... Aqui, ó. Está aqui. Então, o jovem se aproximou de Jesus, disse a Jesus, eu guardo os seus mandamentos desde pequeno, né? Só que o jovem era rico, né? Tinha muito dinheiro, no caso aqui. Eu vou simplificar só, né? Aí o jovem respondeu, tenho guardado esses mandamentos desde a minha juventude. O que me falta ainda, Jesus? Lhe disse. Se quereis ser perfeito, ide, vendei o que tendes, dai aos pobres, e terei um tesouro do céu. E depois vinde me seguir. Quer dizer, o tesouro do céu é melhor que o tesouro da terra. Isso aqui vai ficar aí. A gente não vai levar nada, casa, nem carro, nem nada. O jovem, ouvindo essas palavras, foi embora, triste. Muito, tinha grandes bens. E Jesus disse aos seus discípulos, em verdade eu vos digo que é bem difícil que um rico entre no reino dos céus. Né? Por quê? Porque ele preferiu a riqueza da terra, que ele não vai levar nada, né? Que nem você citou no não se pode servir a Deus e a mamão, né? No caso, nesse capítulo. Então, quer dizer, ele ficou com os bens da terra. E a riqueza da gente, os bens que a gente temos aqui, se destrói, se for carro enferruja, os outros roubam, a gente perde. E as riquezas que a gente acumula no céu nunca se destrói, né? Porque para nós eternamente, né? Só que a gente não compreendemos muito isso ainda. Aliás, nós ainda, espíritas, temos um pouco de compreensão, mas muitas pessoas lá fora não têm. Eu já vi gente sendo enterrado, sim, lá nos Estados Unidos, dentro do seu carro, porque amava o seu carro. Mas abriu uma cova e ser enterrado dentro do seu carro, né? Então, quer dizer, tem pessoas que são tão agarradas aos bens da terra, isso faz tão mal ao espírito que as pessoas não sabem, né? Então, eu queria deixar essas palavras bem claras aí, todo mundo, não sei se vocês concordam. É só isso que eu queria dizer. Obrigado. Legal, Edivaldo. Obrigado pela participação. Posso falar? Cris. Pode? Quem está... Cristina. Cris. Oi, bom dia. Eu acredito realmente que o bem, a riqueza é um bem mais difícil, é uma provação mais difícil, por quê? Todas as facilidades é ofertada. Então, a gente tem que ter uma vontade ferrenha, realmente. Porém, há necessidade dessas riquezas. São essas riquezas, quando elas são usadas para realmente movimentar o mundo, para dar bons empregos, para dar oportunidades, bem utilizada, porque nós precisamos dos produtos que grandes indústrias, que grandes empresas nos fornecem. Mas como é que esses funcionários que trabalham nessas grandes empresas estão sendo tratados? Será que eles têm um bom plano de saúde, um bom plano odontológico? Eles estão provendo a família deles com o necessário para se sustentar? Então, a fortuna é muito importante. Mas, volto a dizer, é uma provação difícil, porque esse desprendimento
tem que vir de nós. Não pode ser aquela hipocrisia. Vou fazer porque vou aparecer, porque a mídia vai me mostrar, porque estou aguardando um retorno. Então, as fortunas são necessárias, só que elas têm que ser bem administradas, gerando emprego, movimentando realmente toda a cadeia que se sucede a ela, com parcimônia, cuidando verdadeiramente. Obrigada. Obrigada, Cristina. A Eliane estava com a mãozinha levantada. Eliane, você quer falar alguma coisa? Eu gostaria de falar, mas eu acho que a Cristina aí leu meus pensamentos e acabou falando o que eu iria falar. A fortuna é necessária, sim, para alguns que recebem essa missão, né? Como forma de criar um exemplo, tem vários exemplos, mas criar empregos, né? Contribuir para a sociedade. A fortuna é dada realmente como uma grande missão, né? E tentadora, claro, porque quando a pessoa ela tem a fortuna na mão, ela raramente se lembra de orar, de agradecer, de pensar no próximo, porque as facilidades a envolvem, né? Inebria, entorpece o espírito de tal forma que a pessoa ela não se preocupa com o próximo, né? Então, servir a Deus e a Mamon é incompatível nesse sentido, né? Porque a pessoa ela não consegue deixar de lado os prazeres materiais, né, usufruídos ali pela fortuna, pelas práticas da caridade, da religiosidade, né, da confiança em Deus em si, de contar com Deus, porque ele fala, não, eu tenho dinheiro, eu tenho poder, mas esquece que tudo isso é transitório, né? O poder é transitório, a fortuna é transitória, e só o que é eterno é Deus. Só isso que eu gostaria de participar hoje. Legal, Eliane, obrigada. Eu achei bastante interessante também essa historinha que a Patrícia trouxe para a nossa reflexão. Você vê uma coisa bastante simples, né, mas que retrata muito o que nós vivemos, porque nem precisa falar muito assim em fortuna, mas em situações que nos deixam acomodados. Né? A plantinha é uma coisa tão simples, a sombra que o carvalho proporcionava a ela. E quando essa sombra saiu, para ela foi o fim do mundo. Né? No entanto, foi através da saída dessa sombra que ela conseguiu conquistar outras possibilidades na vida. E isso acontece com a gente diariamente. A gente se acostuma, se acomoda com as coisas que nós temos, e aí nós vamos estender esses bens terrenos, né, de uma forma geral, não só o dinheiro, a fortuna, mas a casa, o carro, as pessoas que estão conosco, né, que a gente acaba se apropriando dessas pessoas, como se fossem nossos, né? E quando um casamento termina, um relacionamento termina, o emprego, a gente perde o emprego, o que a gente acaba pensando? Por que eu? Por que comigo? Deus é injusto. Eu que sempre fiz tudo direitinho. Por que acontecem essas coisas? Então, justamente para chamar a nossa atenção dessas perdas que nós temos na nossa vida, que às vezes nem seriam perdas, são oportunidades que aparecem. Eu me lembro sempre de uma coisa que aconteceu na minha vida, que para mim é como um marco, quando a minha mãe desencarnou. Eu, particularmente, foi como se tivesse assim, tirado aquele mastro do circo, sabe aquele mastro no meio que é tudo, né? E agora, vou fazer o que da minha vida sem a minha mãe? Meu pai quase não conhecia, porque tudo era através da minha mãe.
A gente não falava com ele, ele era muito bravo, muito severo, tudo resolvia na cinta. Mas foi a oportunidade que eu tive de conhecer meu pai. Então, a minha mãe precisou sair de cena, isso é um recorte, né? Não estou dizendo que era para isso, mas num recorte da minha vida. A minha mãe precisou sair de cena para eu descobrir quem era meu pai e me aproximar dele. Então, acho que isso acontece diariamente na nossa vida. E essa história que a Patrícia trouxe, uma coisa muito simples, mas ela, pelo menos eu percebi isso, né? Quantas vezes na nossa vida a gente está acomodado com situações e não quer mudar? E essas mudanças é que vão trazer a melhora, a evolução, o progresso e a oportunidade de crescimento. Então, esse desprendimento desses bens terrenos podem nos trazer muito mais oportunidades de crescimento do que outras coisas, né? Então, são essas coisas que eu acho que a gente precisa buscar sempre na nossa vida. E lembrando que, como também foi colocado aqui, a lição, a gente não trouxe o texto, mas nesse evangelho, nesse capítulo, cita esse jovem, né, jovem rico. E ele pergunta o que ele poderia fazer para quê? Para que ele, e Jesus fala, né, para que ele fosse perfeito. Né? E o que a gente busca? Não é essa perfeição relativa, que é o nosso objetivo? Então, a gente precisa constantemente buscar exatamente isso, essa perfeição. E para que isso aconteça, não pense que a gente vai ficar sempre no mesmismo, na situação boa, tudo perfeito. Não. Se tiver tudo bom, tudo perfeito, a gente não valoriza. A gente só vai dar valor quando as coisas são feitas com muito sacrifício, com muito suor. Márcia está levantando a mãozinha? Pode falar, Márcia. Já estava baixando minha mãozinha. Ai, meu Deus. Então, a hora que você falou, realmente, acho que era praticamente tudo que eu ia falar. Eu concordo com você. Às vezes a gente precisa de uma mudança até severa na nossa vida, sofrida, para que a gente valorize o que realmente é importante. Eu dei um olhar diferente para as coisas que realmente têm valor. Nós vivemos num mundo capitalista. A gente cresceu acostumado ao nosso... assim, a gente vale pelo que a gente tem. Então, você só é visto pelo outro pelo que você tem. Se sua casa é bonita, se seu carro é bonito, se você tem um bom emprego, se você fala bem, se você fala diversas línguas, enfim. Tudo isso nos projeta, né, de uma forma glamurosa para a sociedade. E a gente a mídia, ela não mostra para a gente o bom, o que a gente pode fazer para se melhorar, para ajudar as pessoas, a importância que é dada para práticas do bem é muito pequena. O mal sempre prevalece. O mal prevalece porque a gente não dá valor para as coisas boas. Então, eu acho que talvez a gente não esteja acostumado, né, a fazer o bem. A gente só faz quando a gente realmente está vivendo uma situação limite. Por exemplo, você perde tudo, aí você vai ter que buscar alguém que te ajude. Aí você vai ver, puxa, tinha isso, tinha aquilo, tinha uma associação, tinha uma instituição que podia fazer isso por mim, por que eu nunca vi? Né? Porque aí você recebe e acaba fazendo algo pelas pessoas, é o que está acontecendo com a gente hoje. Só que mesmo assim, se divulga mais as tragédias, né, do que as coisas boas. Então, viver no bem ainda não dá ibope, digamos assim, né, na sociedade. Então, eu acho que é isso, a gente se inteirar mais, se aproximar mais, aproximar as crianças, né, envolver mais, para que a gente comece a praticar e divulgar mais o bem, mais as coisas boas, mais as ações positivas e o que a gente pode fazer com o nosso dinheiro, né, em prol dos outros, né, não esperar só, né, e cobrar também, porque na verdade a gente já faz,
porque a gente paga imposto para que seja revertido para a sociedade. Só que a gente espera que o governo pratique isso de uma forma objetiva, sustentável, e não é o que ocorre. Só que a gente fica em berço esplêndido falando, eu fiz minha parte, é o governo que faz. Não, a nossa parte é fazer e agir, cobrar, e o povo brasileiro não sabe cobrar, infelizmente, e nem divulgar o que é bom. Eu acho que é isso. Legal, Márcia, obrigada, viu? Nós estamos com duas mãozinhas levantadas, a Fabiana e depois a Raimunda. Pode falar, Fabi. Ai, Mara, tá dando para me ouvir? Sim. Sim? Ah, que bom. Não, então eu estou avaliando da maneira como você falou do Carvalho, né, em relação à historinha. Eu acho que meu pai era meu Carvalho também. O meu ponto forte em relação a isso era isso, né? A hora que ele partiu para outra vida, eu também me vi da mesma maneira. Ele sempre fez tudo. Eu sempre fui muito acomodada e muitas vezes eu me peguei meditando nisso, né? Eu tô com saudade de quê? Tô com saudade dele ou das coisas que ele fazia para mim, né? E eu me vi numa maneira assim, tendo que fazer as coisas por mim mesma, mesmo já tendo os meninos, mesmo já tendo a situação que eu tenho hoje, e mesmo assim eu ainda corri atrás dele, que nem quando eu era criança, ele fazia as coisas, né? Que ele sabia, fazia por amor, né? Na verdade, ele sempre quis fazer para mim, sem deixar eu fazer, sem deixar eu aprender. Até hoje eu me lembro da primeira vez que eu paguei o IPVA do meu carro. Foi só depois que ele partiu. Porque até então tudo era com ele, tudo era ele, tudo era ele que resolvia. E a gente perde o chão, né? Assim, eu não vejo como um mal, assim, a maneira como ele fazia. Era por amor. Mas também impede da gente aprender, né? E a gente só aprende no sofrimento. Por que tem que ser assim, né? Muitas vezes eu me questiono, por que tem que ser assim, né? E muitas vezes eu pego meu celular, parece que ele vai atender e ele vai conseguir me ajudar a resolver as coisas. É muito difícil, é muito difícil. Esse desprendimento, tanto dos bens terrenos quanto das pessoas, é quase um impossível, né? Para mim, ainda acho que um dos pontos mais frágeis que eu tenho. Eu sou muito apegada. E é muito ruim, né? Esse apego muito grande, porque daí depois a gente sofre demais. Então tem que ir, assim, aos poucos compreendendo e aos poucos dando seus próprios passos sozinhos, né? E eu tento hoje, com os meus meninos, fazer assim, ao contrário, entendeu? Tentar deixar eles fazerem sozinhos, mesmo que vai fazer de qualquer jeito, por enquanto eles são pequenos, mas vão fazendo sozinhos para aprender a caminhar sozinho também, né? Mas é uma reflexão forte demais. Eu sei lá, fiquei agora, minha cabeça foi longe, sabe? Pensando isso tudo. Igual quando você falou da sua mãe. Então, a gente se pega nessa parte, mas eu acho que é um aprendizado constante, né? Para todos nós. Então, fica aí a reflexão mesmo, né? Eu acho que é uma meditação aí para a semana toda. Então, Fabi, obrigada, viu? Raimunda? Bom dia. Eu não acho muito difícil esse negócio de desapego, não. Eu sou um ser humano bem estranho. Assim, não sei se eu sou estranha. É que eu, desde criança, como a minha mãe foi embora muito cedo, né, ela nos abandonou, então a minha dor, acho que foi tanta, que eu aprendi a desapegar, né, desde pequeno. Então, eu não tenho apego a absolutamente nada. Tem hora que eu me acho fria. Mas, ao longo do tempo também, eu fui aprendendo que isso não é frieza, isso é uma maturidade, que você não pode se apegar a nada, nem às pessoas. Porque você vai apegar a algo que você tem certeza que não vai ficar com você para semente aqui, não vai demorar muito tempo com você. Então, todas as pessoas que passam pela minha vida, eu aproveito o máximo de tudo, de aprendizado, bom, ruim, a companhia. Quando me chamam, ontem mesmo eu estava falando com minha irmã, que ela veio me visitar, e eu falei, ela estava arrependida, que perdeu uma amiga agora, e ela tinha chamado ela para ir visitá-la, e ela não foi. Eu falei, pois eu não me arrependo de nada. Porque há 2 anos atrás, eu fui para Salvador, para a casa de uma prima minha,
E nós ficamos aquele janeiro todo, uma curtindo a outra, mas foi tanta coisa que nós falamos, que nós vivemos, que nós nos divertimos. E no ano seguinte ela entrou em coma e está em coma até hoje. Não sabe se vai voltar ou se não. Mas eu falo, eu não me arrependo de nada do que faço. Quando me dá na telha, eu vou lá e faço. Vá, faça, curte aquele momento, vive aquilo, mas não se prenda àquilo. Eu sou um ser humano desapegado de tudo. Meu irmão fala que eu sou ciumenta, que eu sou ciumenta, que eu sou ciumenta, mas no fundo, eu não me apego a nada, não. Se eu tiver que deixar uma casa, eu deixo. Se alguém quiser levar o carro, que leve. Com os meus filhos, eles vão embora. Eu amo demais meus filhos, eles vão, mas eu não fico assim morrendo, porque se for, não, nada disso. Não sou esse tipo de mãe. Sofro como qualquer outra mãe, mas eu não sou esse tipo de mãe que acha que os filhos têm que ficar tudo ainda grudado no cordão umbilical, que isso é horrível. Tanto quanto para a gente com os pais, quanto da gente para com os filhos. A gente tem que amar, vivenciar, ensinar e caminhar. O resto é Deus. Então, esse negócio de apego comigo não tem, não. Com ninguém. Legal, obrigada, Raimunda. Muito obrigada. Quem levantou o braço? Alberto. Pode falar, nosso locutor. Bom dia a todos. É interessante que a gente não dá conta desse apego que a gente tem, né? A Fabiana falou aí do IPVA, né? E eu, quando a Regina estava aqui entre nós, a gente vivia uma vida e eu sempre falei para todo mundo, até no Vinha de Luz mesmo, né? Que parecia que era uma vida só, a vida dela e a minha vida, né? E eu estava tão apegado a ela, né? Que quando ela se foi, eu fiquei sem chão, eu fiquei totalmente desorientado, perdido, né? E já vai para 4 anos, né? 4 anos já, e eu não me achei, né? Eu não me achei ainda. É um negócio muito complicado, porque nós passamos 44 anos, né? Com aquela vida bem dividida. Um vivia a vida do outro, um negócio, sabe? É difícil de explicar. Então, o que eu quero dizer com essas palavras é o seguinte: você está vivendo a vida, está bem com aquela pessoa, ou com a família, ou no lar que você está, né? Mas a gente não dá conta de que está apegado, está dependendo da outra pessoa, né? Você não percebe isso. E aí, quando a pessoa se vai, é um desastre. É um desastre. Então, o que aconteceu do meu ponto de vista aqui? Uma acomodação. A gente se acomodou na situação, né? Ela é a fiel servidora, né? E a gente foi levando. Agora, já foi 1/10 do tempo, né, que ela viveu junto com a gente e a gente ainda não conseguiu dar conta da nossa vida. É mais ou menos isso. Cada dia é um novo dia para nós aprendermos e buscarmos aí uma situação que a gente consiga realmente viver, né? Mas muito bom, gente, muito legal. Quem mais gostaria de participar? Não vi mais. Margarida? Eu gostaria. Israel pode falar, depois eu falo. Oi, eu só gostaria de falar umas coisinhas rápidas. Depois que eu fiquei doente, a minha vida mudou muito. Então, no desprender das coisas, é que eu nunca fui muito preso aos bens materiais, mas eu era preso sei lá, a saúde, a um monte de coisas que eu tinha e hoje eu não tenho mais. Então, hoje, na maioria do tempo, eu fico pensando, eu fico assassinando as coisas que eu fiz. Eu não tenho culpa, eu não sinto culpa de nada que eu fiz. Foi, para mim, um aprendizado. Talvez eu tive que fazer e estou passando por tudo isso para aprender
que eu não deveria, mas eu não tenho esse sentimento de culpa que eu fiz errado, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, que eu bebi, que eu passei muito tempo da minha vida fazendo coisas erradas e não tinha nenhum tempo para pensar em Deus, para pensar até na família. Eu só queria saber de ficar bebendo e essas coisas assim. Mas graças a Deus hoje eu tenho mais tempo de ficar com a minha família, tenho um tempo para me pensar, raciocinar. Então, talvez na minha vida a doença me foi para o bem. Então, hoje eu tenho mais tempo para tudo e sou feliz mesmo assim, mesmo tendo que fazer diálise 3 vezes por semana, passar lá não é fácil, mas graças a Deus hoje eu tenho mais tempo, e Deus me ajudou em tudo que depois de muito tempo aconteceu esse ano que eu fiz 55 anos. Depois que eu fiz 55 anos, aconteceu bastante coisa na minha vida. E uma delas foi o meu rim ter parado. Mas eu continuo do mesmo jeito. Só que fazendo hemodiálise e sendo até mais feliz que eu era antes. Muito obrigado. Pode falar, Margarida. Legal, Israel. Obrigada, viu? A Margarida queria falar? Pode falar, Margarida. Bom dia a todos, que eu cheguei um pouquinho atrasada. Quando eu ouvi a historinha da plantinha, eu voltei lá em 2001. 2001 foi a perda do meu irmão mais velho, ele era um microempresário, bem-sucedido, e com 9 meses que eu fui trabalhar com ele, né, eu tive a oportunidade de ficar com ele ainda 9 meses, ele levou um tiro na cabeça, só que antes dele levar o tiro na cabeça, todos os dias que eu entrava porque era o escritório e a casa, eu via ele morto dentro daquela casa, então eu falava, Senhor, tira esses pensamentos ruins, e de fato, depois de 9 meses, ele levou um tiro lá dentro daquela casa, e ele morreu e foi embora. E aí, com uma semana depois, a minha cunhada me mandou embora da empresa. Né? Então, existe toda aí uma dinâmica, que não vem ao caso nesse momento, e eu fiquei, que nem diz o outro, seu Roberto, sem chão. Fiquei sem chão porque ele era o filho mais velho, eu que peguei ele lá todo ensanguentado, e aquela situação para minha mãe que estava em Alagoas e chegou no dia da viagem ela pegou o filho morto, e era assim, e eu me sentia responsável por tudo que aconteceu a ele, porque como eu tinha aquela dita visão, né, na minha cabeça que ele ia morrer ali, e tudo aconteceu, eu me culpei por isso. E aí eu entrei num desespero, porque depois eu fui mandada embora, né, com uma semana aí, e alguém arrumou um emprego para que eu pudesse estar ali trabalhando. Eu fui trabalhar de porteira. Trabalhei de porteira durante alguns longos anos, eu acho que 3 anos, e alguém me perguntava, você fala bem? Por que você está aí? Eu falei, olha, Deus tem um propósito na minha vida. Então, eu trabalhei na SAMED, quem conhece a SAMED, a SAMEDinha infantil, e eu ficava naquela portaria ali, embaixo de sol, de chuva, e eu olhava para o céu e falava... Naquela época eu já conhecia a Madre Esperança, que era uma congregação que tem aqui em Mogi, e ela dizia que Deus era um pai bondoso e uma terna mãe. Então, eu me apeguei nesse Cristo amor misericordioso, que é a congregação que tem aqui, e eu fui levando isso. Eu falei, Deus tem um propósito na minha vida, né? Ele já tirou meu irmão, já tirou meu chão, e ele deve ter um propósito na minha vida, né? De porteira, eu continuei como porteira. E da portaria, por eu ser muito impulsiva, que eu já contei aqui, eu fui mandada embora sem direito a nada, num dia de Páscoa, porque eu não quis cumprir o meu horário e o horário do colega. Falei, Deus deve ter um propósito na minha vida, né? Eu vou abandonar o meu posto porque minha família está em casa. Eu já cumpri as minhas 8 horas no meu pensamento, e na portaria você tem que cumprir se seu amigo não vem te render. Moral da história. Eu fui mandada embora sem direito, e aí o meu supervisor virou para mim, sabe qual foi seu mal? Foi ter vindo trabalhar e cumprido o seu horário. Se você não tivesse vindo trabalhar, você não teria sido mandado embora sem direito.
Falei, bacana, legal. Mas eu tenho, né? Tenho a lei ao meu favor e fui. Fazia aí 20 dias que eu tinha tirado meu ovário, eu já tinha cumprido minhas 8 horas, minha barriga latejava, eu falei, e outra, eu vou embora mesmo. Você está achando que eu não vou abandonar o posto? Eu vou abandonar o posto. Fui. E aí Deus me proporcionou coisas maravilhosas. Com a minha perda do emprego, eu consegui um novo emprego, e nesse emprego eu conheci o magistério, porque eu já tinha o magistério de 1986, porém, eu achava que eu não era capaz, só com o magistério, e eu fui fazer eu fui para a escola da família, falei com o Hamilton, agora chega, eu não vou mais te ajudar, agora eu vou ganhar 300 contos, 200 contos, o que eu ganhar, eu vou te ajudar. E eu fui trabalhar, fazer o programa Escola da Família, e fui trabalhar como eventual no Estado, porque como eu tinha o magistério, trabalhando, dando aula, e eu consegui fazer a minha pedagogia, porque Deus tinha propósito na minha vida, e cumpriu. E depois da pedagogia, eu fiz por um bel prazer, para só satisfação do meu ego, eu fui fazer história, e é isso. Às vezes a gente acha que uma tragédia na vida da gente vai acabar o mundo. Mas é momentâneo. Quando você crê num Deus de amor, um Deus de misericórdia, ele vai abrindo caminhos para você vencer. Então, hoje eu falo para vocês, embora eu ainda tenha muito a aprender, muito a melhorar a cada dia, eu me apeguei nesse Cristo, amor misericordioso, um Deus de misericórdia, embora às vezes as crianças deem risada de mim, né, porque acham que o Deus, né, é um modo deles pensarem, mas eu creio muito nesse Deus de misericórdia. Até mesmo quando eu perdi a minha mãe há 3 anos atrás, o meu chão, ele não desmoronou, como assim, acabou com a minha vida, entre aspas, em 2001, com a perda do meu único irmão. Um amor tão grande que eu tinha por aquele rapaz. Acho que a dor que eu perdi a minha mãe não foi tão grande quanto a perda desse irmão. Mas ele me trouxe muitas coisas boas, muitas. Reflexão, crescimento, humildade, que ainda tenho que buscar muito, mas eu me tornei uma pessoa melhor. Embora eu tenha que crescer. E aí é o meu testemunho. E eu cresço com vocês, aprendendo isso. Obrigada, Margarida, mais uma vez. Estou sentindo falta do Camilo. Mara, posso falar só uma coisinha? Cris, nós estamos falando de perdas, às vezes de um emprego, às vezes de um carro, às vezes de alguma coisa que a gente consegue readquirir. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas emoções. Quando a gente perde, é quando a gente se apega demais a alguém e fica aquele é meu, é meu, é meu. E essa perda é muito mais difícil quando ela acontece, porque ela é interna, ela não é algo que eu posso repor, é algo muito interno. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de dependência, essa dependência emocional. Nós temos que nos estruturar para passar por essas perdas emocionais bem. Por que muitas vezes a gente vê tantas pessoas em depressão, passando mal? Porque muitas vezes não sabe lidar com essa perda, não sabe lidar com essa separação, e aquilo vai amargando, vai fazendo mal. Então, a gente tem que trabalhar muito isso dentro de nós, que, como espíritas, nós já não entendemos que é somente uma passagem, que mais para frente podemos nos encontrar novamente, mas muitas vezes nós nos acomodamos mesmo. A gente se torna dependente, e aí fica difícil. Aí vão anos e anos com a saudade. Mara? Voltei. Oi, Mara? Voltei. Mara? Pode falar que
Oi, Ana Cristina, pode Ah, então, falar. é que eu não sei mostrar a mãozinha. Mas pode falar, Ana Cristina. Bom dia para todo mundo, que eu não cumprimentei ninguém hoje. Então, eu queria falar, nós temos no livro Pão Nosso uma lição que se chama Provas de Fogo. Provas de Fogo. Vocês estão me ouvindo? Tá. Sim, sim. Então, e ela vem... essa lição é bem interessante, porque faz um apanhado assim muito, muito bom sobre tudo isso que nós estamos observando na manhã de hoje, né? E eu achei muito, muito importante aqui a historinha da Patrícia, porque ela representa muito bem a nossa saída da zona de conforto, né? Enquanto nós temos em quem se escorar, temos aquela sombra, né? A gente não se dá conta do potencial que a gente tem. Só na hora que a gente perde isso é que nós vamos ver que nós temos a condição de dar conta da nossa própria existência e, às vezes, da existência de outros que estão dependendo de nós também, né? Quanto às riquezas, os bens terrenos, o mamon mesmo, que propriamente dito, o dinheiro, que ele é necessário, né? Ele não é nem bom nem ruim. Tudo vai depender do nosso egoísmo, né? Porque é o que vai determinar o que nós vamos fazer com ele. Muitas vezes nós temos o dinheiro e não usamos eles nem para nós mesmos, porque nós nos apegamos ali naquela avareza, né? Muitas vezes nos privamos de muita coisa, tendo o dinheiro necessário para usar em nosso próprio benefício, e muitas vezes nós não fazemos isso, né? Então, essa lição que eu citei, ela é de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 13. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então, ela faz essa observação. Vou ler só um trechinho aqui, ó. O aperfeiçoamento do mundo na feição material pode fornecer a imagem do que seja a importância dessas aferições de grande vulto. A Terra permanece cheia de fortunas, posições, valores, inteligências que não suportam as provas de fogo. Mal se aproximam os movimentos purificadores, descem precipitadamente os degraus da miséria, da ruína, da decadência. No serviço do Cristo, também é justo que o aprendiz aguarde o momento de verificação das próprias possibilidades. Então, para a nossa reflexão durante a semana, né? E eu achei muito bacana essa historinha aí, dá para a gente refletir ela de várias maneiras. Obrigada, boa semana para todos. Obrigada, Ana. Foi o que eu falei para a Patrícia, né? Não tinha problema que o capítulo era o mesmo, porque sempre tem o que nós refletimos de tirarmos de lições. O Camilo vai deixar a gente sem o prazer da sua voz? Grato pela sua gentileza, mas tanta coisa falada, né? E achei muito legal também, né? Acho que a historinha acabou se sobrepondo ao texto em si, né? Porque levou para a gente para algumas reflexões mais de ordem pessoal, que são ótimas, né? E foi muito bom ouvir. Eu vou falar bem rapidinho uma opinião que eu tenho aí sobre essa questão. Então, a gente só tem essa questão de riqueza por causa da situação que a gente vive, a situação que eu digo assim, do momento
vamos usar essa palavra aí, evolutivo que a gente vive. Porque se a gente tivesse num outro momento, e acredito que nos planos superiores aí, não se fala em riqueza nem em pobreza, né? Eu nunca vi nenhuma obra do Espiritismo falando que lá nos planos superiores alguém é rico ou alguém é pobre. Simplesmente se fala em trabalho, em caridade, em amor, né? Ou em perfeição. Não imperfeição, é imperfeição, né? Então, a questão da riqueza ela tem muito a ver com a gente, né? E tem uma questão que eu acho que é importante a gente pensar, que é estrutural. É uma palavrinha bonitinha que hoje está usando muito, mas ela é muito verdadeira, porque esse negócio da riqueza vem de muito tempo. Eu sou rico, você é pobre, eu sou rico, você é pobre, e tal. E isso cria alguns parâmetros aí que, às vezes, não são muito verdadeiros. Então, acho que há dois pensamentos que a gente tem que ter. Ele é objetivo, que ele diz respeito a mim. Então, assim, o que eu faço com a riqueza que eu tenho, seja ela qual for, o que eu faço com ela? Esse é um pensamento objetivo que diz respeito só a mim, porque eu vou me importar, como a Dona falou, com egoísmo, ou com orgulho, ou sei lá, ou com petição, assim, de qualquer maneira. Então, isso é objetivo. É o que eu faço com a minha riqueza. Porque a gente cataloga a riqueza aí como uma coisa muito grande e tudo mais, mas a gente poderia pensar em graus de riqueza, né? A gente que está aqui, tenho certeza que nós somos muito mais ricos, estou falando só financeiramente, hein, do que milhares e milhares de pessoas. Isso pensando no Brasil, se pensar no mundo, se a gente pensar numa África, na Índia e tudo mais, há uma pobreza extrema lá. Então, a gente tem condições de vida, financeiramente falando, que são infinitamente melhores. Agora, há pessoas que têm condições mais ainda do que a gente. Então, olha só que engraçado. E aí entra o outro aspecto, que é o aspecto subjetivo. Eu começo a olhar para o cara que tem mais que eu e falo, olha, você tem que usar o seu dinheiro para incentivar as coisas, para o progresso do mundo. Oh, peraí, eu estou usando meu dinheiro para incentivar as coisas, para o progresso do mundo? Então, há um aspecto objetivo, que é importante, e talvez o mais importante, porque ele diz respeito ao que eu faço com a riqueza que eu tenho. E um aspecto subjetivo, que a gente tem que parar e refletir, porque a gente está pondo nas costas de outras pessoas coisas que poderiam ser feitas pela gente. Então, eu cobro do milionário, do dono da fábrica, e escutei alguém falar aqui, acho que foi a Cristina, eu não sei se o dono da fábrica é uma boa pessoa quando ele põe dinheiro explorando as pessoas. Vocês imaginam que aqueles caras que contratam boliviano ali no Brás é uma boa pessoa? Está produzindo riqueza? Olha, sinceramente, eu acho que não. Está explorando. É uma exploração muito grande, né? Então, acho que a gente tem que refletir sobre essa questão do que a riqueza representa para a gente e de como a gente pode se desprender na medida em que a gente põe isso para circular, mas sem colocar no colo de outras pessoas. Dizer, o Bill Gates é responsável porque ele é muito rico. O Lehman, não sei o quê, que é o Safra, agora virou o homem mais rico aqui do Brasil. O que isso tem a ver com a gente? O Banco Safra paga mal para caramba os empregados lá. Então o que eu queria trazer para vocês é uma reflexão de que isso, às vezes, é um pouco bobagem, sabe? É um pouco bobagem a gente ficar fazendo esse distanciamento aí. Importar com aquele sentido que é objetivo, com o que eu me importo, ou com o que eu posso fazer, com a muita ou com a pouca riqueza que eu tenho. E aí estou pensando em termos de dinheiro. Também penso mais uma coisinha só, e vou ser bem rápido, porque eu sei que o tempo já está muito longo, que é com relação aos bens terrenos. Acho que na nossa história aí, a gente cometeu um grande erro aí de separar Deus da terra. Deus está lá num ponto inacessível e nós aqui, pobres coitados aqui, vivendo aqui na terra, num mundo que não é verdadeiro, num mundo que não é o real, e procurando alcançar a vida espiritual que é a verdadeira. Eu acho que a gente já teve a oportunidade de falar sobre isso aí, e não seria possível imaginar
um Deus que permitisse eu viver aqui uma coisa sem sentido. Então, isso tudo tem sentido. A questão de desprendimento ou não desprendimento é questão pessoal, objetiva, de como que a gente vai tratar as coisas que a gente tem. Por quê? Porque nós somos ensinados, e vocês imagino que vão refletir sobre isso, nós somos ensinados assim, olha, você tem que crescer, estudar muito, estudar, se formar, arranjar um bom emprego, comprar uma casa, um carro, ser uma pessoa de sucesso. Essa é a prática que põe para a gente, estabelecendo como sucesso ter dinheiro, ou ter uma casa, um carro, poder viajar. São etiquetas de sucesso que pregam na gente aí. E isso tem que mudar. Mas isso está vindo há muito tempo. A gente ainda tem isso dentro da gente. Então, eu ouvi alguém falando assim, eu faço assim com meus filhos. Cara, não tem receita para essas coisas. A gente tem que fazer, e achei muito generoso o que o pai da Fabiana fez com ela, porque concordo que ele fez com amor mesmo, como os pais fazem para os filhos. Não é por mimo. Muita gente fala assim, não pode mimar as crianças. Não tem nada disso, não. Quando você faz com amor, não é questão de mimar. É questão de que você querer estar junto naquele momento cuja caminhada é mais difícil. Para que no momento em que você estiver mais solto, você possa, e peço licença para o Fabiano, você possa parar como ela e pensar assim, poxa vida, olha o que o meu pai fez para mim, né? Ou pensar como a Mara, olha o que a minha mãe fez para mim. Ou como o Alberto, olha o que a minha esposa fez para mim. Então, mas isso é uma questão que vem caminhando, não é uma questão pronta, não é uma questão que você resolve assim, né? Então, assim, só para finalizar, assim, essa questão de riqueza e pobreza, acho que a gente tem que trabalhar de uma outra forma, porque na semana passada eu falei, e eu penso assim, tem coisa, gente, que vem pronta para a gente, então não tem argumento mais, não tem mais o que pensar. Se ela vem assim, não tem mais o que pensar. Olha, e esse texto que a gente está refletindo hoje, é um texto longo, é um texto até bonito, até, mas assim, bom, e daí? O que eu vou fazer? E aí é o meu comportamento. Porque o próprio texto, ele não dá a opção do que eu tenho que fazer na prática ou não. Ele simplesmente diz, olha, você tem que usar. Agora, usar como? Usar como? Às vezes eu estou usando a minha riqueza para, por exemplo, dar um pão para alguém que passou aqui na rua. Pode ser, ué. Então, o que eu queria dizer, para a gente não ser muito assim vinculado a certos pensamentos que nos limitam e abrir essa questão de ver o que eu faço com a minha riqueza. Esse é o objetivo. E parar com essa questão de que, por exemplo, alguém vai pensar aí, o que o Camilo faz com a riqueza dele lá? Aí vocês não sabem, vocês não podem falar. Aí é subjetivo. O que o Bill Gates faz? Aí chega alguém e fala assim, nossa, o Bill Gates tem fundação. Puxa, eu não sei, que bom. Se para ele isso é verdade, que bom que ele está fazendo. Se o Ayrton Senna fez muita caridade, que bom que ele fez, né? Agora, se o João da esquina, que não tem o que comer, conseguiu repartir a comida dele com o outro cara, que ótimo também. Então, é essa questão que a gente tem que refletir sobre fortuna e riqueza, no sentido da gente se desprender e da gente poder usar isso aí. E isso é pessoal, mas ninguém vai falar nada para a gente. Um vai dar conta das suas atitudes, né, Camilo? Isso. O que faz. Legal. Obrigado, viu, Camilo? Bom, gente, 11h11. Agradeço mais uma vez a participação de todos vocês aqui. É sempre muito bom, muito enriquecedor a gente trocar essas informações. Então, Israel vai se preparando, abrindo aí o microfone. Nós vamos já nos preparando para encerramento. Okay? Vamos vibramos pela humanidade, vibramos por cada um de nós, vibramos pela nossa família, vibramos pelo universo, pela paz no universo. Vibramos para que o amor
a esperança, o desejo de melhora cale fundo no nosso coração. E nos dê condições sempre de fazermos essas reflexões, trazendo essas questões para nós mesmos, fazendo essa pergunta, o que nós vamos fazer das nossas fortunas, dos nossos talentos, da nossa condição. Vou, então, já envolvendo com muito carinho o Israel, para que ele faça a prece final em nome de todos nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Bom dia a todos. Bom dia. Bom domingo. E bom macarrão para todo mundo. Bom dia. E com Deus. Bom dia para você. Tchau, pessoal. Bom dia a todos. Tchau. Bom final de Obrigado. Bom domingo E hoje a eu todos. consegui, né? Hoje eu consegui, graças a Deus. Parabéns. Parabéns. Obrigado. Obrigado.